Zero. Corta. Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa noite a você que agora está conosco na Escola de Formação Permanente em São João 23, aqui nesta reitoria de São Miguel Arcanjo, na Diocese de Pesqueira, em Arco Verde, Pernambuco. Nós estamos iniciando a aula de número 21 do nosso Catecismo da Igreja Católica. Eu vou me situar inicialmente aqui, para que eu possa acompanhar a presença de vocês, quem está conosco. Daqui a pouco eu já vou também me encaminhando para saudar a você que está com a gente, não é? E eu quero, saudando a todos, já está conosco Graça, Cida, Kaline, estão conosco chegando. Estava sem som, de fato estava, a gente estava com problema técnico, mas agora tudo resolvido. Vamos então para a nossa aula número 21. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que está agora conosco, aqui na reitoria, em qualquer lugar, pelo nosso Facebook ou pelo nosso YouTube, para esta aula de número 21. Nós vamos, como sempre fazemos, nós vamos nos situar inicialmente no momento de oração, invocando o Espírito de Deus sobre nós, para que possamos aproveitar bem os conteúdos desta aula e assim tenhamos frutos para a nossa vida como cristãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos saudar quem está chegando por aqui, Teinha, lá do São Cristóvão, Neide, aqui do nosso São Miguel, a Odécia Tenório, aqui de Arco Verde. O pessoal está chegando e a gente está começando essa aula que vai tratar sobre os 3 pontos ligados ao parágrafo 4º que estamos estudando, não é? O artigo 4º, melhor falando, a partir dos números 571 ao número 590 e... Vou procurar aqui direitinho, só para situar. 571 ao número 594. Na aula passada, nós abrimos um espaço para que pudéssemos trabalhar a conjuntura social, política, econômica, religiosa do tempo de Jesus. Conhecemos um pouco a Palestina, as regiões principais da Palestina, que são a Judéia, a Galiléia e a Samaria. Vimos um pouco da relação econômica, situação social, política, religiosa dessas regiões e situamos Jesus nesse contexto. Conhecemos um pouco as categorias dos saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, escribas, enfim. Se você perdeu esta aula, ela está no nosso YouTube. No YouTube do Padre Edson Rodrigues, você vai encontrar a aula passada com essas exposições e esses esclarecimentos sobre esse conteúdo. Mas hoje a gente vai continuar vendo a questão ligada às 3 dimensões que envolvem esse parágrafo 4º em relação a Jesus. Jesus e a lei, Jesus e o templo, e Jesus e a fé do povo de Israel. Nós já discutimos um pouco, há 15 dias atrás, introduzimos um pouco essa ideia do conteúdo sobre Jesus e a lei, e é o primeiro conteúdo nosso, então, desta aula. Jesus e a lei. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que Jesus viveu numa sociedade, como nós vivemos da nossa, marcada por vários contextos religiosos, econômicos, culturais e também políticos. Jesus, tendo nascido em Belém da Judéia, como judeu, tinha uma lei para o seu povo. E essa lei dos judeus
vem de uma antiguidade, vem de lá do Antigo Testamento, vem de lá do Pentateuco, que é exatamente os 5 livros da Bíblia que tratam, alguns deles, da questão das leis do povo de Israel. Então havia uma lei a ser cumprida e Jesus, como bom judeu, deveria cumpri-la. Qual foi a diferença entre a vivência de Jesus com relação à lei e os demais judeus? A diferença é que Jesus veio do céu, veio de Deus como Deus, enviado do Pai por meio de nós, veio aqui com um projeto de vida para as pessoas. Esse projeto era um projeto de salvação, um projeto de felicidade para as pessoas. Jesus não trouxe dor nem tristeza para ninguém. Pelo contrário, ele veio trazer a salvação e a paz para as pessoas. Há certos tipos de comportamentos religiosos que são meio masoquistas às vezes. As pessoas olham para Jesus e sofrem, como se ele fosse provocador do sofrimento humano. Há pessoas que entendem o mistério da cruz de modo distorcido. Olham para a cruz como se fosse uma coisa pesada tão somente, algo de fato muito difícil e que nós teremos que ter como esse fardo nas nossas costas o resto de nossas vidas. O que Jesus veio trazer para o mundo foi um projeto de salvação e de felicidade. Aí qual foi a dificuldade de Jesus diante da lei? É que a lei dos judeus não visava o ser humano, visava o cumprimento da lei pela lei. Né? Praticamente uma coisa tautológica. Então, assim, visava-se o cumprimento da lei pela lei, sem olhar a quem a lei atingia ou que benefício a lei trazia para alguém. A diferença de Jesus é que, mesmo cumprindo a lei, Jesus se põe numa atitude tal que a lei deve existir, desde que não atrapalhe a felicidade humana. Então, o ponto 577 do Catecismo vai trazer a explicitação da lei dada por Deus no Sinai, na primeira aliança, à luz da nova aliança, que é trazida por Jesus. O próprio Jesus afirma categoricamente que não veio para abolir lei nenhuma, mas veio para dar cumprimento. Numa palavra mais simples, é como se eu tivesse aqui o papel, a lei no papel, e ele veio para cumprir o que está aqui, ou dar cumprimento ao que está aqui. Sem escravizar ninguém, sem fazer mal a ninguém, sem absolutamente denegrir a imagem de ninguém, ou, por vezes, fazer o ser humano inferior àquilo que ele deva ser. Então Jesus, diz o Catecismo da Igreja Católica, é o maior no reino dos céus. Ele tinha a obrigação de cumprir a lei, executando esta lei em sua integralidade, até seus mínimos preceitos, segundo as próprias palavras. Como eu disse, Jesus nasceu numa sociedade que tinha uma lei. Ele não podia se eximir dessa lei de forma alguma. Ele é o único que conseguiu cumprir a lei com perfeição. A diferença está que Jesus trazia em cima da lei a lei do amor. Esta é a questão. Essa é a diferença. O cumprimento da lei foi feito, só que em cima da lei, ou melhor dizendo ainda, acima da lei, está a lei do amor. O amor acima de tudo, porque o amor é Deus. O Catecismo vai dizer ainda, os judeus, conforme a sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei integralmente sem violar um mínimo preceito. Mas Jesus conseguiu. Porque os judeus se apegavam à letra. Jesus tinha o amor como fundamento. E aí, no número 579, nós vamos encontrar que os fariseus, eles primavam muito por isso. Há que se cumprir a lei totalmente.
Era um princípio muito claro que alguém teria que ser rigorosamente cumpridor da lei. E aí levou muitos judeus do catecismo do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Um zelo religioso extremo. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10º, São Paulo vai falar sobre isso. É aqui na Sagrada Escritura, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10º, que a gente vai encontrar São Paulo falando desse exagero, que o povo judeu tinha em relação a alguns irmãos. O desejo do meu coração é a minha oração a Deus, por eles é que sejam salvos. De fato, em favor deles, eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não é zelo esclarecido. É que, desconhecendo a justiça de Deus e buscando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Justiça é entendida como lei, no caso aqui. Então eles tinham essa coisa de seguir a lei ao pé da letra. Só podia preparar o povo para aquela intervenção inaudita de Deus, diz o catecismo, que será o cumprimento perfeito da lei exclusivamente por Jesus. Foi o único que cumpriu a lei. Portanto, a relação de Jesus com a lei era muito, por vezes pacífica, por vezes conflituosa, por vezes tranquila, por vezes litigiosa. Era muito nessa linha. Havia situações que o mandamento do amor não batia com a lei. E não batia com a lei, aí o que dá? Toda a confusão que deu. Bom, isso em relação à lei dos judeus. Jesus, como judeu, cumprindo a lei, mas dando a ela um novo sentido. Vamos fazer aqui continuar aqui a chamada de quem chegou? Socorro Santos, Sandra Maria, Solange Galvão. Só que o pessoal não disse que cidade é, não é? Seria bom colocar aqui a cidade, só para a gente se situar, saber onde é que você está, em que cidade você está acompanhando a gente. Pode colocar aqui nos comentários do Facebook a sua cidade, né? Onde é que você está, porque fica mais fácil a gente se situar e saudar você também que está acompanhando a nossa aula. Agora vamos para o segundo ponto, Jesus e o templo. Essa é uma questão que nós vamos entender, Jesus e o templo. Ele, estando presente no meio do seu povo, Jesus, então, como é que ele se comportou em relação ao templo? Para a gente entender Jesus e o templo, a gente vai entender primeiro o que era o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém ficava, de fato, na cidade principal, ficava na cidade de Jerusalém, capital, e ali era um ponto central das manifestações religiosas, econômicas e políticas. Como assim? Religiosa, econômica, política? Dentro do templo, sim. Dentro do templo. Ali era o ponto central das relações do homem com Deus, na dimensão religiosa. Das relações econômicas, porque dentro do templo se fazia muitos negócios, desde os cambistas que trocavam moedas estrangeiras até o povo que comprava lá dentro animais e especiarias. E era também as tramas, os trâmites políticos também, porque havia uma discussão com os judeus e fariseus e as categorias que faziam essa discussão também lá dentro. Como é que Jesus se comportou em relação ao templo? Uma vez por ano, as pessoas deveriam vir ao templo, a Jerusalém, para celebrar a festa da Páscoa. Nós vimos na aula passada que Jerusalém, em dias comuns, chegava a ter cerca de 25 mil habitantes. Para nós, uma cidade pequena, considerando nossas cidades, uma cidade pequena. Mas chegava a ter 180 mil em épocas de festas. O que para nós também não nos espanta tanto, mas para a época era bastante gente. Então Jesus, como é que ele se comportou com isso? Todo um respeito profundo ao templo teve Jesus. Casa de oração, ele chega a chamar o templo de casa de oração. E a casa de oração é exatamente este lugar que Jesus tem apreço, tem admiração e coloca também
ali dentro o seu ensino. Acontece que o templo era regido também pela lei. Se Jesus teve embates com a lei, provavelmente teve embates quanto ao uso do templo e a sua dimensão dentro do lugar sagrado. Vamos ao catecismo, número 583. Jesus, como antes dele os profetas, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após o seu nascimento. Com 12 anos, Jesus decidiu ficar no templo para lembrar a seus pais que ele deve dedicar-se às coisas de seu pai. Durante os anos de sua vida oculta, Jesus subiu ao templo várias vezes, a cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. E até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Então Jesus tinha uma relação com o templo. Nenhuma dificuldade até aqui. Ele subiu ao templo como lugar privilegiado para o encontro com Deus. Ele mesmo disse que a casa de Deus é uma casa de oração. Porém, aqui no capítulo 2 de São João, que vai reforçar a ideia do Salmo 69, o zelo pela tua casa me devora, me consome. Jesus vai ter um embate, foi o evangelho de anteontem, né? Jesus vai ter um embate com os vendilhões do templo. Aqueles que estavam fazendo do templo uma casa de comércio. Na aula anterior a esta, 15 dias atrás, nós tratamos disso, dizendo exatamente como nós precisamos, como igreja, corrigir muita coisa em relação a isso. Corrigir muita coisa em relação a essas compras e vendas enquanto igreja. Às vezes, dentro da própria igreja. No templo. Eu sempre brinco, às vezes, quando vejo essas coisas, cuidado com o chicote de Jesus. Se ele passar aqui, ele expulsa todo mundo. Porque nós precisamos criar uma cultura de uma igreja da gratuidade. Eu disse uma cultura, porque não é uma questão de uma decisão apenas. É uma cabeça que tem que ser feita e refeita a partir do clero e a partir do povo, para identificar e assumir um projeto de igreja onde se dê ênfase, destaque maior à gratuidade. Não faz sentido se não for dessa forma. Se a gente for fazer da igreja um lugar onde tudo se vende, não é igreja, é uma bodega, é um mercado. As coisas da igreja deixam de ser sagradas e passam a ser mercadoria, onde as pessoas podem exigir porque estão pagando. É um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em relação ao dízimo, por parte das pessoas que entendem o dízimo como pagamento. E na hora que eu pago alguma coisa, eu tenho direito ao que eu paguei. E isso é muito comum, não é? Muito comum. É aí que está o enfraquecimento do dízimo, está exatamente aí. Muito comum encontrar pessoas que digam, eu pago o dízimo. Se ela paga, nas relações de compra e venda, quem paga tem direito ao produto que pagou. Isso é comum. É por isso que a relação de Jesus com os vendilhões do templo foi conflituosa. Porque ele não aceitou, estando dentro do templo, ver aquilo lá que estava acontecendo. Eu levanto esse questionamento para a igreja. Sempre levantei. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo em nossas igrejas para criar uma cultura da gratuidade? Porque isso é uma cultura que vai se criar. Repito, não é um ato, não é um decreto, não é uma lei imposta por um bispo, por uma diocese, não é isso. É uma cultura que tem que se criar. E a cultura tem que se criar a partir da cabeça do padre e da cabeça dos fiéis. Porque também muita gente gosta de estar na igreja pagando as coisas. E já se acostumando, achando que isso era desse jeito. Acabou. Fazer o quê? Não tem mais o que fazer.
Diante disso, então, a gente continua lendo a questão de Jesus com o templo, porque o texto vai nos mostrando lugares ou situações onde Jesus fez uso do templo para que pudesse anunciar, por exemplo, a questão de sua morte e outros momentos definitivos da vida de Jesus. Longe de ter sido hostil ao templo, eu estou no número 586. Local em que se ministrou o essencial do seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura. Jesus era um judeu e cumpria as regras judaicas à risca, desde que elas não escravizassem o ser humano e não o pusessem em detrimento. Mais ainda, Jesus se identificou com o templo ao se apresentar como a moradia definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal, decretada, anunciada a destruição do templo, que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que não é nem nesta montanha, nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai. O templo é lugar sagrado e importante para a cultura do povo judaico, dentro do contexto onde Jesus está também atuando como Deus verdadeiro. Nós vamos então para o terceiro ponto. Nosso encontro de hoje, ele não é longo. É uma aula que vai somente esclarecer esses 3 pontos. E o terceiro ponto é Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Veja, aí nós vamos precisar na Bíblia ir ao Antigo Testamento para poder a gente se situar aqui na questão do monoteísmo e do politeísmo. Monoteísmo é um único Deus. Politeísmo, vários deuses. Como é que Jesus se relacionou com essas cabeças, com essa cultura de seu tempo? 587. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. A palavra aqui poderia ser destacada exatamente esta. Jesus foi um motivo de escândalo para os judeus. Aí vamos entender por quê. Não sei se vocês lembram, mas nas aulas passadas nós comentamos, não me lembro agora em que aula especificamente, mas nós chegamos a comentar que a vinda de Jesus para o meio do seu povo foi algo tão extraordinário que o próprio povo seu não conseguiu assimilar por completo nem as causas, nem os efeitos desta vinda para o mundo. Afinal de contas, nós estamos falando de um homem que, embora seja de Nazaré da Galileia, saia de lá e venha morar no meio do seu povo, este homem, embora saia desta simplicidade, ele é Deus. Então o conflito de Jesus com a fé de Israel nasce da ideia de Deus e quem é Deus na concepção do povo. Jesus escandalizou os fariseus quando comeu com os publicanos e pecadores. Foi motivo de escândalo grande. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe, eu comecei a aula dizendo isso, ele trouxe uma proposta de salvação e de felicidade para o gênero humano. Tinha que bater de frente com um bocado de coisa que não estava nem aí para o ser humano. Não estava nem aí. Então, escandalizou os judeus quando comeu com os pecadores e teve familiaridade com eles. As pessoas pensam que Jesus não foi na casa de um rico. Foi. Não é porque Jesus diz que bem-aventurados os pobres em espírito que ele tem deixado o rico de fora, não. Foi. Jesus foi na casa dos ricos, sim. Foi. Sentou-se à mesa com eles, fez a proposta de conversão, foi lá. E aí o texto vai dizer o seguinte: comia com os pecadores, contra os que, dentre os fariseus, confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus afirmou: não é aos justos que eu vim, mas eu vim para os pecadores.
foi mais longe quando proclamou diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que presumem não necessitar de salvação estão cegos por conta própria. É essa a questão. Jesus afirmando que veio para os pecadores. Pare comigo e pense uma coisa. Você pode imaginar o nó que deu na cabeça dos fariseus com frases dessa natureza? Para nós hoje é muito fácil. É muito fácil para nós hoje assimilar esta ideia de Jesus que veio para quem está. É fácil. Porque a gente já contemplou a revelação, já contemplou o nascimento de Jesus, né? Todo o mistério, e hoje convive com ele na sua presença. Mas imagine você para um fariseu, para um judeu, Jesus dizer exatamente isso. Vocês são cegos, estão se empurrando um ao outro como cegos, porque eu não vim para quem precisa, eu vim para quem não precisa. Mas como esse rapaz de Nazaré da Galileia veio para quem não precisa? Primeiro, quem são os que não precisam? Ele disse ontem no Evangelho da Missa. Ele deu o projeto de salvação. Jesus passou o projeto de salvação ontem no Evangelho da Missa. Quem veio à missa ou participou de alguma forma por alguma rede social deve ter ouvido o Evangelho de ontem de Jesus no chamado discurso escatológico, quando ele vai colocar qual é a condição para quem quiser estar com ele. É cumprir o amor na prática. Tornar o amor verdadeiro na prática. Daí o embate com autoridades, porque o escândalo veio exatamente porque Jesus, como Deus, não podia fazer diferente. 589, Jesus escandalizou, sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Aí é que é o X da questão, como chama o povo, nó cego da situação. Até esse rapaz vir para o meio do povo, fazer suas caridades, curar cego, fazer isso, botar coxo para andar, levantar morto, até aí já seria ofensivo e agressivo para um judeu, mas nem tanto quanto Jesus se identificar com o próprio Deus. Quem me vê, vê o Pai. Aí é demais. Aí não tem judeu que engula uma situação dessa, porque eles foram habituados, criados com os textos do Antigo Testamento que fala de um Deus soberano e onipotente a quem ninguém jamais poderá ver. E de repente está Jesus no meio do povo dizendo que ele era Deus, o Pai dele também. Motivo de escândalo. Escândalo, e Jesus, para provar isso e provocar isso de modo assim muito direto, ele faz uma coisa que só Deus podia fazer: perdoou os pecados dos outros. Se você pensa da forma dos fariseus, que só Deus pode perdoar, e por isso você não se confessa, nem individual, nem comunitariamente, você ainda está com o pensamento dos fariseus. Só Deus pode perdoar pecados, sim. Mas como Deus se manifesta no mundo hoje? De modo mágico? Com a varinha de condão que bate aqui e acontece? De quem Deus se utiliza hoje para poder fazer acontecer a sua obra? Dos seus ministros, dos seus servos. E aí vem na igreja a instituição do sacramento da penitência. Muito importante isso para a gente entender porque a identificação de Jesus com Deus chegou a tal ponto que Jesus perdoa os pecados. E os milagres só acontecem quando os pecados são perdoados. Jesus escandalizou os judeus por muitas situações. Aí, no 590, vai se dizer o seguinte: somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência
tão absoluta quanto esta: quem não está comigo está contra mim. Quando eu escuto essa frase da parte de Jesus, quem não está comigo está contra mim, dá a entender que é como se nós estivéssemos no canto de parede para tomar uma posição a respeito dele. Quem não está comigo é contra mim. Importante isto. No mundo que oferece hoje uma prateleira de religiões, de contextos de fé diferentes, no mundo que oferece um Deus que faz melhor que o outro da outra igreja, no mundo que diz que esta igreja aqui cura mais do que a outra porque Deus está mais aqui do que lá, é um mundo que exige uma tomada de posição por parte de cada pessoa. Uma tomada de posição. Jesus vai aqui no catecismo dizer exatamente: quem não está comigo é contra mim. Aqui está quem é maior do que Salomão. Deve ter sido muito escandaloso tudo isso para os judeus. A gente nunca viu uma pessoa falar dessa forma para as autoridades, para quem quer que seja, com a firmeza de fé e a confiança. Nunca. Eles ficaram assim, é no Evangelho de São Marcos, que vai ter lá a passagem. Ninguém jamais falou como ele falou. Ninguém jamais falou como este homem fala. Porque o que ele diz é o que ele vive, e assim vai. Imagino que os judeus teriam pensado: a nossa fé é fraca, porque a gente tenta viver a fé e não consegue. E esse homem vem aí, o que ele diz acontece, o que ele diz, o que ele fala acontece. Motivo de escândalo foi Jesus. Por fim, diz o texto no 591, Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras do Pai que ele realizava. Imagina você, uma autoridade do templo de Jesus ter que se dobrar para acreditar em Jesus por causa das obras do Pai. Proposta grave. Mas tinha que passar por uma misteriosa morte de si, em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Para seguir Jesus, implicava numa morte interna de muita coisa. Os judeus não estavam preparados para isso, nem queriam. Assim era. Essa exigência de conversão, diante de um cumprimento tão surpreendente das promessas, permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento e pela incredulidade. O finzinho desse capítulo vai dizer que os judeus agiam por ignorância, porque desconheciam a lei por completo, e pela incredulidade, por não crer mesmo. Esta foi a atitude dos judeus em relação à lei, em relação à fé, em relação ao templo. Esta é a atitude de Jesus em relação ao templo no seu tempo. Em relação à lei, não veio para abolir, veio para dar cumprimento. Em relação ao templo, por várias vezes fez uso dele, mas teve o zelo pela casa. Em relação à fé de Israel, nós temos Jesus com uma identidade muito clara, se afirmando como Deus e convidando a muitos a se converterem e a crerem nele. Esses foram os 3 pontos que a gente tratou no encontro de hoje, porque essas questões elas não voltam mais aqui. A gente vai seguindo em frente do catecismo. E em frente do catecismo, na próxima aula, nós vamos tratar que Jesus morreu crucificado. Aí vai entrar uma questão muito séria daquilo que eu perguntei na aula passada, se a morte de Jesus tinha sido a doação dele ou teria sido um assassinato. Mataram Jesus ou ele quis morrer? É uma pergunta que vai ficar para a próxima aula, porque a próxima aula vai tratar do processo de Jesus, como é que se deu aquela
aquela trama, porque foi uma trama política, entre Anás, Caifás, Herodes, o Sinédrio, Pôncio Pilatos já mais tarde. Mas foi uma trama política. Como se deu isso? O catecismo vai tratar do processo de Jesus. Depois, seguindo, a morte redentora de Cristo, necessária para todo ser humano. Mais para frente, o catecismo trata que Jesus ofereceu seu Pai por nossos pecados. Seguindo, este é o ponto que a gente vai trabalhar na próxima semana, o parágrafo 2, a partir do número 595. Este foi o assunto de hoje. Eu disse a vocês que a aula era mais breve, por quê? Porque nós temos apenas 3 pontos para hoje. Eu queria concluir a minha aula de hoje fazendo um convite para você. Quarta-feira a gente não tem aula. Quarta-feira a gente não tem aula. Na próxima quarta-feira, para mim, é um dia muito especial. É o dia que eu completo 20 anos de padre. E eu vou celebrar a missa aqui no São Miguel. Vou celebrar a missa aqui no São Miguel às 7 horas da noite, com a transmissão para você que vai nos acompanhar. A missa será campal, aberta ao público que quiser participar. E nós vamos celebrar então aqui os 20 anos de vida sacerdotal. Por isso, quarta-feira, a gente não tem a aula, vai ter a missa. E a gente segue este mês preparando o mês de dezembro. A gente está seguindo, preparando o mês de dezembro, o Natal da nossa comunidade, a preparação. Este ano, nós decidimos ontem no Conselho Paroquial que o Natal, a novena de Natal deste ano será feita da seguinte forma. Aqui na reitoria, nós vamos celebrar a novena com os nossos grupos e pastorais. Cada noite, um grupo, uma pastoral diferente virá aqui. E o povo em suas casas, por conta da pandemia, porque a gente não pode se aglomerar tanto, o povo em suas casas, com suas famílias, reza com a gente a novena de Natal. A mesma oração que estaremos fazendo aqui, cada noite com um movimento ou uma pastoral, nós rezaremos juntos com você em casa. Quero dar uma dica para que você possa já começar a preparar o seu advento. É sobre a coroa do advento. Eu não sei se nós temos condição de colocar qualquer foto de uma coroa do advento para você entender, porque muita gente imagina que a coroa do advento é uma coisa para ser feita só para colocar na igreja, só da igreja. Não, você pode fazer para a sua casa, num lugar de destaque, como a gente coloca muitas vezes outras coisas de destaque, a gente coloca a coroa do advento. 4 velas decoradas, que a cada domingo vamos acendendo, para lembrar os 4 passos do advento para chegar ao nascimento de Jesus. Então a coroa do advento, ela vai ser feita também em nossas casas. Eu estou inclusive no meu programa de rádio, em dezembro eu vou lançar um concurso da coroa do advento mais bonita, para que a gente possa motivar o nosso povo a ter a sua coroa do advento dentro de casa. Com 4 velinhas, você tem, cada um faz do seu jeito, cada um arruma do seu jeito. Há algumas mais rústicas, outras mais sofisticadas, mas aí depende muito de cada um. São 4 velas que a gente vai acendendo, uma vela por semana na novena preparatória ao Natal do Senhor. Então nós vamos ter aqui na reitoria e vamos pedir às pessoas, desde já, que comecem a preparar a coroa do advento, que é um recurso catequético importante, visual, para que a gente possa ter aos olhos essa caminhada que vai ser feita no advento com os 4 passos da coroa. Então aí está, a coroa do advento tem 3 velas roxas e uma vela cor-de-rosa. Isso aqui a gente não vai explicar aqui agora, a gente vai explicar na aula de sexta-feira, no programa de sexta-feira chamado Dia do Senhor, que a gente está fazendo para as equipes de liturgia. É um dos conteúdos que vão fazer parte da nossa aula de sexta-feira. A coroa, portanto, é esse instrumento catequético bonito. 4 velas. Pode ser vela simples? Também pode ser. Cada um começa a preparar em casa a sua coroa do advento, para a gente poder fazer
essa preparação para o Natal do Senhor de modo mais próximo, quando estaremos juntos, mesmo online, nós estaremos juntos para preparar o Natal do Senhor. Então, na reitoria, a novena do Natal vai ser feita assim. Toda noite aqui virá um movimento, não teremos a missa, teremos a novena mesmo. A novena feita com o movimento, com a pastoral, e você em casa também fazendo com a gente, acompanhando com a gente a novena de Natal. Eu quero agradecer a você que esteve comigo nessa noite, lembrando que quarta a gente não tem aula, a gente tem a missa dos 20 anos de padre, sexta-feira a gente tem o programa Dia do Senhor, e na segunda a gente volta com a aula normalmente, a partir do ponto onde paramos com o catecismo da Igreja Católica. Lembro a você, e quero aproveitar para parabenizar no dia de ontem, os nossos leigos e leigas. Ontem na igreja tivemos a celebração, as missas em prol dos leigos e leigas da igreja. O dia do leigo, o dia da leiga da igreja, que é você que acompanha as nossas aulas e nos faz tanto bem quando estuda conosco as verdades e fé do catecismo da Igreja Católica. Despeço-me de você, convidando para estar amanhã à noite juntos, às 7 horas, 19 horas, com a missa e a novena do Perpétuo Socorro, aqui em nossa igreja, aqui em nossa reitoria. E vamos seguindo então a nossa programação com as datas e os eventos previstos para essa nossa reitoria ao longo do mês de dezembro. Inclusive um deles, o recadastramento do dízimo, que começa no dia 1º de dezembro, para quem já é dizimista e também para quem quer iniciar essa experiência de fé e de comunhão na igreja. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos abençoe nessa noite, que nos dê a graça de sermos, de fato, ricamente abençoados por Deus, para que possamos caminhar sob o seu olhar e a sua proteção. Para isto, desça sobre você como fonte de paz e esperança, alegria e saúde, por intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso padroeiro, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.